Alô, pessoal. Há muita gente aí sugerindo o meu nome para o Ministério da Educação. E, em vista disso, eu me vejo obrigado a expor, em linhas gerais, o que eu penso da situação da educação no Brasil e o que se pode e o que não se pode fazer por ela. Então, em primeiro lugar, eu devo advertir que eu, como escritor, eu faço o que me der na cabeça. E eu, como ministro, eu só posso fazer o que o regulamento do cargo me exija e me permita, coisa da qual eu não tenho sequer a menor ideia. Então, desde logo, me colocar no Ministério da Educação seria uma tremenda irresponsabilidade. Isso não quer dizer que eu não entenda absolutamente nada de educação, ao contrário, entendo. E o meu trabalho de professor tem mostrado, pela sua eficiência e pelos seus resultados, que algo a respeito eu sei. Mas o que eu sei fazer? Exatamente o que eu estou fazendo. Ou seja, preparar adultos para a vida intelectual superior. Se você me der um bando de crianças para educar, eu não sei o que fazer com elas. Me der um bando de adolescentes, eu também não sei. Se você me der um bando de recrutas do exército, eu também não sei treiná-los, e assim por diante. Então, é aquele negócio de você não subir acima das suas chinelas, você está entendendo? Eu sei os meus limites, e o homem que não sabe os seus limites é um adolescente, não cresceu, e, portanto, não está habilitado a cumprir função nenhuma. Eu cumpro a minha função e, cá entre nós, eu cumpro muito bem. Os meus alunos estão aí, são milhares os que reconhecem que foram as minhas aulas que despertaram a sua inteligência, que os colocaram na pista da vida intelectual superior e assim por diante. São milhares de depoimentos, não sou eu que estou dizendo isso. Então, quer dizer, isso eu sei fazer, mas isso não quer dizer que eu saiba fazer uma outra coisa, né? Então, este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, eu vou dizer francamente para vocês, sem nenhum exagero, sem nenhuma figura de linguagem, eu considero o problema da educação brasileira, assim, talvez o maior problema que a humanidade já tenha enfrentado. O problema mais difícil, não evidentemente o mais grave, porque ele não está, vamos dizer, a falta de educação não vai matar ninguém, não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando da dificuldade de resolver. Por quê? Vamos analisar os seguintes fatos. O Brasil tem aproximadamente 8 milhões de estudantes secundários, estudantes universitários. Desses, 50% são analfabetos funcionais. 4 milhões. Ou seja, nós estamos colocando na rua com diploma superior e autorização para exercício de profissões superiores 4 milhões de analfabetos funcionais por ano. E isto já vem há muito tempo. Então você pode calcular assim, no mínimo, dos profissionais que exercem funções superiores no Brasil, há pelo menos 40 ou 50 milhões de analfabetos funcionais. E essa gente assim está atendendo, né, as pessoas como médicos, está lidando com os interesses deles como advogados, está construindo casas, máquinas, equipamentos para eles como engenheiro e assim por diante. Isso sem contar os que estão dando palpites sobre as grandes questões da filosofia, da sociedade, da moral, etc., como filósofos ou cientistas sociais. 40 ou 50 milhões de chupins analfabetos funcionais. E nós estamos pagando tudo isto. Hein? O que nós vamos fazer com esta gente? Se fosse em Cuba, não teria problema nenhum. Mandaria todo mundo cortar cana. Caça o diploma e manda cortar cana. Só que nós não podemos fazer isso. Nós não temos meios de agir para consertar este problema. Então, chega lá, o sujeito agora eu sou o ministro da Educação. Tá? Você não vai ser ministro da Educação, por exemplo, você vai ser o ministro da falta de educação. No ensino secundário, nós temos aproximadamente 28 milhões de inscritos que sistematicamente, todo ano, tiram os últimos lugares nos testes internacionais, abaixo dos alunos da Zâmbia, da Serra Leoa, do Paraguai, dos países mais pobres que você possa imaginar. O que nós vamos fazer com isso, gente? Sabe o que produziu isto? Eu vou lhe dizer. O que produziu isso foi a mentalidade criminosa que considera a educação um benefício que o Estado está dando ao indivíduo. Considera a educação um direito de todos. Né? Então, é assim, esta ideia introduz na cabeça do cidadãozinho a crença de que ele está recebendo a educação e o seu diplominha
secundário ou superior para o seu benefício, não para que ele preste algum serviço à sociedade. Então você tem direito a um canal de ascensão social e você pega o canal com o nome de diploma e você sai na rua enganando as pessoas, fazendo um serviço de merda, tá certo? E ferrando com a vida dos seus semelhantes e achando que está exercendo um direito. Esse direito não existe, meu filho. A educação superior não é um direito. De jeito, em hipótese alguma. A educação superior é um benefício que algumas pessoas recebem em função do trabalho superior e superiormente difícil que elas prestarão à sociedade, prestarão aos seus semelhantes. Ora, quem é que durante o exercício desse seu maravilhoso direito de acesso à educação superior está pensando nos seus semelhantes, está pensando no seu direito? E esse direito tem que ser dado para todos. Não, meu filho, esse direito tem que ser conquistado pela prova de que você vai se dedicar seriamente àquela profissão. Mas, meu Deus, se você não estuda, nem se dedica seriamente ao próprio estudo, como é que vai se dedicar seriamente à profissão cujo diploma você vai receber? Isso é impossível. Isso significa, desses 8 milhões de sujeitos que estão cursando universitário, todos estão lá apenas para conquistar um meio de ascensão social. Eles não perguntam assim, mas eu vou exercer algum trabalho útil? O que eu vou fazer pela sociedade humana? Qual é a minha utilidade? Eles vão me pagar para quê? Ninguém pergunta isso. Então, essa história de que a educação é o direito de todos, isso é uma coisa de demagogos, criminosos. Os caras que inventaram essa ideia deveriam estar na cadeia. Tá certo? Porque a educação não é seu direito, meu filho. A educação é um privilégio que você recebe em função de um serviço que você vai prestar para toda a nação, para todo o povo, para todos os seus semelhantes. O cara que pensa na educação como uma coisa para a sua ascensão social, como um direito dele, é um egoísta. Esse sistema está educando as pessoas para serem psicopatas, para serem criaturas antissociais, que só pensam em si mesmos, que vão para a universidade, sabe por quê? Porque lá está cheio de garota, cheio de mulher, lá tem sexo livre, lá tem maconha à vontade, você pode dizer o que quiser, você pode gritar, você pode bravejar, você pode bater no professor, você pode queimar a sala de aula, você pode fazer tudo. Eles vão lá para isto. E o que cria isto é a mentalidade de que a educação é um direito. Ora, como a educação pode ser um direito? Presta atenção. Se todos os educadores do mundo tem o consenso de que o sujeito ativo da educação é o estudante e não o professor. O professor apenas dá a ocasião, mas quem tem que estudar e tem que realizar os fins da educação é o aluno. Como pode ser um direito uma coisa que você mesmo tem de fazer? Direito é uma coisa, direito, já dizia Simone Weil, direito é a obrigação de um terceiro. Por exemplo, se eu digo assim, as crianças têm direito a ser alimentadas. Isso quer dizer que alguém tem a obrigação de alimentá-las. Se ninguém tem a obrigação de alimentá-las, o direito não existe. É só papo furado. Então, a substância do direito é a obrigação que ele cria para um terceiro. Ora, se a educação não é algo que o professor possa fazer por você, não é algo que o Estado possa fazer por você, mas que só você pode fazer por você, que sentido tem denominá-la um direito? A categoria do direito não se aplica absolutamente. Você pode dizer que o Estado tem a obrigação de tentar educar você, de dar algum instrumento para você, mas não de dar educação. Ninguém dá educação para ninguém. A educação, o aluno conquista por si mesmo. Aqui nos Estados Unidos, o educador de maior sucesso chama-se John Taylor Gatto, G-A-T-T-O. E ele descobriu o óbvio dos óbvios. As pessoas só aprendem o que querem. Portanto, o que ele ensina? Ele diz, eu ensino o que o aluno quer aprender. O resto eu não ensino. Então, se o aluno só pensa em basquetebol, muito bem, eu só vou ensinar basquetebol para ele. Só que o basquetebol passa a ser, vamos dizer, a raiz de onde surgem todos os ensinamentos necessários para a compreensão e a prática do basquetebol. Inclusive noções de fisiologia, de medicina, de física, etc, etc. Tudo com base no beisebol. Se o aluno estiver interessado em luta de boxe, então vai ser a luta de boxe. Não importa o quão pequena seja a área de interesse dele. Qualquer área de interesse é o centro
tá certo? De onde a educação irradia para todas as outras áreas. Então você pode pegar qualquer ponto de partida, serve. Agora, se você já vem com um programa pronto, olha meu filho, aqui você vai ter que aprender português, matemática, história geral, ciências, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, você não vai aprender nada. Né? Eu afirmo para você, eu desisti do ensino formal muito cedo na minha vida, porque eu percebi exatamente isso. Eu falo, olha, eu venho aqui na escola para aprender só duas coisas, latim e biologia. Eram os únicos cujos professores, as únicas matérias cujos professores despertavam o meu interesse. Essas duas coisas eu aprendi. O resto, eu não sei o que os professores estavam falando. Nós tínhamos um professor de história, que era um homem eruditíssimo, só que ele já estava cego. Então, ele não dava aula, ele fazia discursos. Né? Até hoje eu não sei sobre o que ele estava falando. Ele não sabia, inclusive, onde estava a classe, às vezes ele começava o discurso, daqui a pouco ele estava voltado para a parede. Né? Como é que você pode aprender alguma coisa nesta base? Realmente não pode. Né? Havia os professores, havia inclusive uma diretora que foi pega dando para um aluno na sala da diretoria, e outro que foi pego vendendo diploma. Então, diante dessas coisas, eu falei, mas esse lugar aqui não é sério, esse lugar aqui é perigoso. Eles estão aqui para tomar o meu tempo, tomar as minhas energias. Eu fiz as contas. Se eu, em vez de vir para cá todos os dias, levo uma hora para chegar aqui, outra hora para voltar, tenho que carregar essa mala pesada, e tem mais isso, e mais aquilo, outro, estou gastando um tempo engraçado. Se eu ficar em casa e estudar 2 horas por dia, eu ganho muito mais do que isso. E a minha vida é a prova disso. Eu vou dizer uma coisa, eu sou uma das raríssimas pessoas que tem educação universitária no Brasil, porque eu conquistei por mim mesmo. Numa universidade brasileira é impossível. Impossível. Eu vejo, claro que eu não conheço todas as universidades, mas eu conheço suficientemente o ensino de filosofia e ciências humanas, que eu sei que é um desastre. Um exemplo do desastre é, por exemplo, o uso que se faz, que nas universidades, que os professores, como por exemplo esse seu Renato Janina Ribeiro e outros, fazem da palavra fascismo. Eles não têm a menor ideia do que foi o fascismo. Eles nunca estudaram isso. Não tem nenhuma substância histórica o que falam do fascismo. Nada, zero, 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 zero. Eles partem de uma ideia que foi criada, vamos dizer, mais ou menos por Antônio Gramsci e outros marxistas, de que, como só o marxismo tem uma teoria racional da sociedade e da história, quem quer que se oponha àquilo está no irracional. Partindo do princípio de que o fascismo é irracional, então o fascismo não é sequer uma ideologia, não é uma filosofia, não é nada. O fascismo é apenas violência, gente gritando, etc, etc. Graças a isso, todo mundo ignorou a ideologia inteira do fascismo. Ninguém estudou, só começaram a partir dos anos 50, graças a um sujeito chamado James Gregor aqui nos Estados Unidos e a um historiador italiano chamado Emilio Gentili. Eles falaram, vamos parar de chutar coisas, vamos estudar, vamos ver o que os caras realmente pensavam. Daí você descobre isso que eu anotei num post ontem, aquele problema, assim, de enigma terrível. O fascismo e o socialismo são tão parecidos nos seus métodos de governo, mas tão parecidos, que chega a ser um enigma você perguntar por que eles se odiaram tanto. E daí só tem uma explicação. Ambos eram regimes ditatoriais, violentos, cruéis, assassinos, tá certo? E sobretudo ladrões, tiravam tudo que o povo tem, reduz a fome, mata, tortura, prende, etc, etc. Ambos faziam a mesma coisa, censura para tudo quanto é lado, polícia política invadindo a sua vida, era a mesmíssima coisa, só havia uma diferença. O comunismo se dizia herdeiro da tradição iluminista e, portanto, ele fazia tudo isso em nome da democracia, da liberdade, dos direitos humanos, de um futuro igualitário, papapá. E o fascista assumia que ele não gostava de liberdade, não gostava de direitos humanos, não gostava de democracia, e que o negócio era ditadura mesmo, e que o negócio era bater em todo mundo. Então eu comparo, de um lado você tem um hipócrita maquiavélico, do outro lado você tem um sincerista obsceno. Essa é a diferença fundamental entre comunismo e fascismo. E por isso os comunistas odiavam os fascistas, porque bastava aparecer um fascista no pedaço, que toda a hipocrisia do comunismo se revelava. Olha, esse cara aí está confessando, não só os crimes dele, mas está confessando os seus também, que você esconde. Então, claro, tem que esconder o fascismo, tem que varrer o fascismo para baixo do tapete, tá certo? E vieram fazendo isso até hoje, e nas universidades brasileiras, qualquer coisa que o comunista não gosta, ele chama de fascista.
Ora, eu estudei o fascismo, eu já estou pensando até escrever um livro assim, que caralho é o fascismo? Né? Porque a ignorância a respeito é tanta, e é a ignorância universitária, gente. É a ignorância de caras que posam como professores. E que, junto, como não tem cultura suficiente, não tem cultura universitária mesmo, é tudo falso, né? Eles também não são capazes de analisar a realidade quando ela está na cara deles. Por exemplo, nós sabemos que no Brasil, há 30 anos, o pessoal de esquerda censura, discrimina, boicota, destrói carreiras universitárias, tapa a boca das pessoas, estão fazendo isso há 40 anos. Né? Daí aparece uma menina, que é a Ana Carolina Companheiro, e diz, olha, vamos lá e vamos fotografar o que está acontecendo. Imediatamente aparece o Renato Janino Ribeiro dizendo, não, isso é uma onda de violência fascista dentro da universidade. O quê? Ela não fez nada, ela só disse que sugeriu que fizessem, não que fizessem o que vocês estão fazendo. Por exemplo, o que fizeram com o meu filme, Jardim das Aflições, em várias universidades, que se reuniam gritando, agitando, tocando fogo nas coisas, atemorizando as pessoas para não passar o filme, porque eles têm medo de ver o filme, meu Deus do céu. Vocês que fazem isso. Ô Renato Janine, são os seus discipulinhos que fazem isso. E daí aparece a menina e simplesmente sugere. Né? Eu achei a sugestão até, inclusive, ingênua. Tá certo? Porque ela fazer isso, ela está se sujeitando. Aqui digo exatamente isso dela. Não é assim que se lida com esses caras. Você tem que ter um pouco de conhecer a malícia deles, e saber por onde mexer. Né? Isso não quer dizer que você deve policiar o seu vocabulário. Não, não, não. Eu não policio o meu vocabulário de jeito nenhum. Mas eu não dou arma para o inimigo. Eu digo as coisas de tal maneira que se ele for reclamar, vai sair pior ainda. Sempre foi assim e sempre será. Enquanto eu não ficar gaga, vai ser assim. Né? Depois já não interessa mais. Bom. Então, o que nós vamos fazer com esses meninos que tiram os últimos lugares nos testes internacionais, que são derrotados por menininhos seminus e miseráveis, famintos, da Zâmbia, da Serra Leoa, dos países mais pobres do mundo? O que nós vamos fazer com esses camaradas bem alimentados, porque aqui os alunos, maioria de classe média, bem alimentados, que tiram os últimos lugares? E o que nós vamos fazer com esses 4 milhões de analfabetos funcionais que estão anualmente sendo despejados no mercado? E que estão lá porque acreditam que a educação, que o diploma superior é um direito que eles têm. Diploma superior não é um direito, meu filho. Diploma superior é uma obrigação que você tem para cumprir com a sociedade. Agora, se o sujeito não cumpre, mas a sua profissão superior é um direito, então a competência ou a incompetência não faz diferença. É um direito é um direito. Não é isso? Isso é a mesma coisa que o sujeito achar que ele ter, sei lá, uma carteira de habilitação para dirigir automóvel é um direito. Não é um direito. É uma obrigação que você contrai. Você vai lá, faz o exame, então agora você tem a obrigação de cumprir as leis e dirigir direito. Antes você não tinha essa obrigação. Agora que você tem a carteira, você tem. Diploma é a mesma coisa, meu filho. Por exemplo, eu não sou obrigado a curar ninguém. Chega o sujeito aqui, o doutor, eu estou com hemorroida, eu falo, vai no médico, não é comigo o negócio. Se eu tenho um diploma de medicina, eu contraria um direito? Não! Contraria uma obrigação de tratar daquele sujeito de acordo com o melhor do que a ciência pode me ensinar. Do mesmo modo, se você é advogado, tem um diploma, agora você é doutor, muito bem. Isso quer dizer que você tem a obrigação de orientar o sujeito segundo as leis existentes e fazer com que os direitos dele sejam respeitados. Essa é a sua obrigação para com ele. Você não tem direito nenhum, meu filho. Seu único direito é cumprir sua obrigação. Diploma superior é isso, ele é obrigação e só obrigação. Não é mais nada. Agora, você acha que esses 8 milhões que estão lá para cumprir uma obrigação? Não, estão para subir na vida, porque alguém ensinou para eles que a educação é direito de todos. Não é direito de todos. Direito é obrigação. Educação é uma obrigação de quem a contraiu. É este que é o negócio. Então, se nós queremos consertar a educação no Brasil, então, em primeiro lugar, nós temos que limpar o vocabulário com o qual nós falamos disso. Parar com essa história de que a educação é direito. Direito tem aqueles que serão atendidos por esses profissionais superiores. Você tem o direito de ser bem tratado pelo médico, de ser bem orientado pelo advogado,
de ser bem educado pelo professor de filosofia, dizendo, já como eu ensino filosofia. Não vocês, gente da USP, vocês são todos vigaristas. Todos, sem exceção. Não tem um que preste. Porque quando tem um que preste, geralmente é um sujeito que veio do exterior, ou que está totalmente deslocado no meio, que é mal visto. Por quê? Porque não repete os slogans e os chavões que constituem toda a sua filosofia. Quando o Paulo Arantes escreveu aquele livro reconhecendo que em 70 anos a USP não havia produzido um único filósofo, imediatamente o departamento de filosofia da USP tinha que ser fechado. Porque é o tal negócio, aqui tem uma escola de equitação, só que nunca um sujeito ali conseguiu ficar em cima do cavalo por mais de 1 minuto. O que você faz? Fecha essa porcaria. Então, a faculdade de filosofia da USP é uma porcaria. E ainda vem essa história, não, nós não produzimos filósofos, produzimos grandes historiadores da filosofia. O quê? Você não produziu nenhum historiador da filosofia. Nenhum que preste. Porque o único livro bom de história da filosofia que eu vi no Brasil foi a do Castro Neri, História da Filosofia Antiga, que foi publicado em 1936, 37. Nunca mais vi nada que prestasse. Ora, eu mesmo dei um cursinho que em versão resumida foi depois publicado como CD e transcrição. Transcrição não gostei muito, está mal feita, mas que é a História Essencial da Filosofia. Que depois apareceu o seu Paulo Giraldelli, é o inventor do parto anal. Basta isso, ele diz que antigamente os homens não conheciam o coito vaginal, só o coito anal, e que o coito vaginal foi a descoberta tardia. Então vocês imaginam por onde nasciam as crianças, por onde se geravam e nasciam as crianças até então. O sujeito que diz isso, é evidente, tem que estar internado no hospício, mas ele, vendo o título do meu curso, criou um curso dele com o mesmo título. É isso. E esse cara é professor universitário. Bom, mas eu vi uma cena dos alunos dele quase batendo nele. Então entende-se o ensino que ele dá. Então, mas no Brasil, um país onde o Paulo Giraldelli é aceito como professor de filosofia, o país está acabado. Um país onde esse bocó de mola, tipo Renato Fernando Ribeiro, chega a ser ministro da Educação, e o Haddad, o famoso Cagade, chega a ser ministro da Educação, o homem que fala cabeçalho. Ora, cabeçalho é uma das palavras que o professor mais usa desde a escola primária. Ele nunca ouviu essa palavra, ou nunca leu aquilo, cabeçalho. Cabeçalho, você sabe o que é, né? É isso que você sente em cima. Então, isso quer dizer que a educação no Brasil virou uma piada macabra. Agora, eu vou querer esse problema na minha mão para eu resolvê-lo? É claro que não. Eu acho que esse problema não tem solução. Sobretudo, no prazo de um mandato presidencial, não tem solução. Não esperem que o Bolsonaro resolva isso. Ele não é o super-homem, ele não é Deus. Esse problema, só a sociedade brasileira como um todo, se tomar consciência do problema, talvez consiga fazer alguma coisa para resolver. Mas como é que vai tomar consciência do problema se todo mundo está embalado na ilusão de que a educação é um direito? Outra ideia, pior ainda, é que a educação é um meio de subir na vida. A educação não eleva ninguém. Isso aí, uma vez, a Odebrecht, que a Fundação Odebrecht me pediu um parecer sobre isso. Eles estavam lançando uma campanha para o povo exigir melhor educação. Ele falou, vai dar certo? Eu falei, não vai. Porque é o seguinte, a educação no Brasil não é um meio de subir na vida. Ela não dá isto a quem a tem, mas nega a quem não a tem. A educação não foi feita para ajudar você a subir na vida, mas para impedir você de subir na vida se você não tiver o diploma tal ou qual. Porque, olha, subir na vida sem o diploma, só com o poder do conhecimento puro e simples, olha, meu filho precisa ser um bocado inteligente para fazer isso. Eu fiz isso, inteligente, corajoso e forte, coisa que a maior parte das pessoas simplesmente não são. Então, eles precisam do diploma porque só conseguem subir na vida com a ajuda do professor, da instituição, etc, etc. Então, mas isso é uma falsa promessa. Você já viu na Vila Paulista, tem uma loja chamada assim, o Engenheiro que virou suco. O nego tinha lá um diploma de engenheiro, não conseguiu ganhar o tostão, abriu uma lojinha de suco na Vila Paulista e fez o seu pé de meia com o suco.
Nós sabemos que em muitos países a situação é assim. Na Rússia é assim. Na Rússia você encontra engenheiro, médico varrendo rua. Todo o regime comunista dava diploma de curso superior para todo mundo. Só que não é emprego para todo mundo. Né? Então, esta coisa da educação como direito é uma mentira. Isso tem que acabar. A educação não é um direito que você tem. A educação é uma obrigação que você contrai para com toda a sociedade. Basta colocar esta ideia na cabeça e você já começa a ver as coisas com mais realismo. Agora, o nosso problema não é como nós vamos educar mais brasileiros. Né? O problema é o que nós vamos fazer com os analfabetos funcionais que já estão na rua. Você sabe quantos analfabetos funcionais tem no parlamento? Né? Pelo menos 50%. Né? Uns 300 neguinhos lá. Né? 300 analfabetos funcionais. Tudo falando grosso. Tudo a seu doutor. Né? No Ministério. Né? Quantos analfabetos funcionais tem no Ministério Lula? Né? No Ministério Dilma? E assim por diante. Isto é um desastre educacional como nunca aconteceu no mundo. Né? Agora, vocês querem me botar no Ministério para eu resolver isso? Meu Deus, que poderes tem o Ministro da Educação? Em primeiro lugar, se está sob o Ministério, o Brasil já assinou convênios internacionais que têm valor de preceitos constitucionais, que o cara não pode voltar atrás, ele está amarradinho. O que você quer que ele faça? Né? Então, uma coisa que eu penso é o seguinte: a educação no Brasil não tem solução no nível federal. Talvez no municipal ou estadual ainda tenha, porque eles têm mais margem de manobra. E, sobretudo, na esfera da iniciativa privada, você pode fazer muita coisa. Agora, no Brasil, há 50 ou 60 anos, só se concebe dois tipos de educação. A educação pública ou estatal, que é custeada com o dinheiro dos impostos, e a educação comercial ou empresarial, tá certo? Feito por empresas que cobram mensalidades, às vezes altíssimas, né, para dar o seu diplominha para as pessoas. Falar, peraí, se você pensar, como começaram as universidades? Elas eram universidades estatais ou eram universidades empresariais? Não é nenhuma coisa nem outra, meu filho. As universidades surgiram como clubes de aficionados. Quem criava a universidade? Os estudantes. Eles se reuniam e falavam, agora que professor nós vamos chamar? Chama fulano, chama fulano. Chamavam os melhores, né? Porque eles estavam zelando pelo seu próprio interesse. Agora, se tem lá uma equipe de profissionais, ou de burocratas, ou de empresários, eles vão querer resolver a coisa da maneira que seja mais simples para eles, né? Mais simples e mais lucrativa, seja para o Estado, seja para a empresa. Então nós temos que sair dessa estase do público-privado. Né? Você veja, nos Estados Unidos, os Estados Unidos tiveram a melhor educação do mundo até que criaram o seu Ministério da Educação no governo de Jimmy Carter. A partir daí a coisa foi para baixo. Não chegou ao nível brasileiro ainda, mas está caindo, está caindo. Né? Por que era assim? Porque a educação não era da responsabilidade do governo, a educação é da responsabilidade de todos. Então, em vez de dizer educação, direito de todos, não, educação, um dever de todos. É um dever das empresas, é um dever das igrejas, é um dever dos clubes, é um dever das comunidades de bairro e assim por diante. Todos têm que montar escolas e prover a educação a mais barata ou gratuita, se possível. A educação gratuita, você dizer que a educação estatal é gratuita, faz a conta do quanto você paga de imposto, né? E quanto deste imposto vai para as amantes do seu deputado, para as amantes do ministro, até chegar na escola aquele pouquinho que se destinou para lá. Né? Quer dizer, o dinheiro do imposto, ele tem que pagar muita coisa antes dele chegar ao seu destino nominal. Então, isso não é gratuito, gente. Né? Eu estudei numa escola gratuita. A escola da paróquia Nossa Senhora da Paz. Né? Quem podia pagava um pouquinho, quem não podia não pagava nada. E era escola excelente. Né? Então, eu quando saí, fui para o ginásio, que era um ginásio do Estado, levando as maiores ilusões de que ali eu ia ter um ensino melhor ainda, eu encontrei isso, o homem lá vendendo diploma, outra transando com o estudante na mesa, um monte de gente falando besteira, e eu percebi que eu estava no mato sem cachorro, que se eu quisesse educação, eu ia ter que adquiri-la por mim mesmo. Por mim mesmo não quer dizer que eu ia tirar tudo da minha cabeça, não. Eu fui me informar, eu fui procurar qual era o programa de ensino, escolas
francês, inglês, alemão, americano. E eu tentava seguir esse programa, né? Por exemplo, a famosa composição francesa. O que eu fiz de composição francesa na minha vida não está no gibi, né? Eu não tinha um professor me fiscalizando, mas eu mesmo tinha que avaliar aquilo, né? Resultado, eu fazendo isso aí, depois, mais tarde, um dia eu falei, não, talvez eu devesse ter uma instrução formal na língua francesa. E daí fui lá fazer o teste na Aliança Francesa. Fiz o teste e a mulher me deu um bilhetinho assim, il entre en septième. Eu entrava no último ano. Bom, então eu nem vou fazer o curso, porque eu já fiz. Porque eu queria aprender, né? E procurei as fontes melhores. Isto é outra coisa que eu sempre insisto com os meus alunos. Antes de você estudar qualquer disciplina, você se informe da bibliografia integral, da história bibliográfica dessa disciplina inteirinha. Antes de ler o primeiro livro. Eu digo isso há muito tempo. Não é isso? Também, nas áreas mais especializadas, como por exemplo o pessoal que quer, quero combater os comunistas, combater os comunopetistas. Eu digo, tu vai dar a cara a tapa. Porque o marxismo não é uma besteira. O marxismo é uma tradição intelectual altamente complexa e muito rica, né? Maligna, é claro, sem dúvida. Mas, justamente por ser maligna, não é para você brincar com ela, né? Não é para você achar que você com 2 tapas vai derrubar tudo aquilo. Eu fiz um programa de estudos para isso, está no artigo Estudar Antes de Falar, né? É um programa de estudo que leva, em média, 5 anos, mas que uma pessoa aplicada pode fazer em 2, talvez até em 1, se correr. Quem não fez esse programa não está habilitado a combater comunopetista nenhum. Ele está habilitado, claro, a combater no nível puramente militante, ele tarefeiro, vai lá, picha um muro, distribui esse panfleto, isso sim, mas isso é o máximo que você vai poder fazer. Mas o Brasil está cheio de cientistas políticos dando palpite, né? Todo mundo tem sua interpretação da sociedade, é um negócio impressionante, é quase só besteira, né? Então, por exemplo, você pode ver o track record dessas pessoas, quando que elas acertaram as suas previsões, porque uma das finalidades da ciência é prever o que vai acontecer. Baseado no que aconteceu, você mais ou menos prevê o que acontece. Bom, estou fazendo previsão há 30 anos, tudo dá certo. E esses caras, né? Até ontem estava cheio de gente dizendo, de boca cheia, não, é impossível o Bolsonaro se eleger, nunca será presidente. Tudo professor. Porra, dei um pé na bunda desses professores, são tudo charlatão, vigarista, porra. Vocês não estão entendendo, estão gastando dinheiro, ou pagando mensalidade, ou pagando imposto para sustentar esses caras, porra. E eles são os analfabetos funcionais que estão criando outros, criando e diplomando outros analfabetos funcionais. Por isso que eu digo, isto é um problema que talvez só Deus resolva, porque é muita gente, né? É muito charlatanismo, é muita mentira, é muita falsidade demais, né? Como é que nós vamos restaurar a verdade da educação? Porque tem tantas pessoas que vivem só da mentira a respeito, né? Pessoas que fizeram da mentira a sua arma na luta pela vida e que não podem desistir. Como, por exemplo, esse pessoal petista, por que você acha que eles estão tão desesperados assim? Porque eles sabem que mudando o governo, os crimes deles vão ser investigados e eles vão para a cadeia. É muito simples. Quem matou o Celso Daniel? Quem matou as testemunhas do Celso Daniel? Quem matou o legista da investigação do Celso Daniel? Quem matou essa gente na pensão que estava o Adélio? Quem armou a mão do Adélio? Quem deu dinheiro para o Adélio fazer isso? Como é que apareceu um advogado caríssimo? Amigo do Haddad, no dia seguinte está lá defendendo o cara. Tudo isso vai ser investigado. Sem contar os crimes que eles fizeram, falando no BNDES, de tirar mais de R$1 bilhão do Brasil, para dar para esses criminosos que governam Cuba, Angola, Venezuela. Ou seja, tiraram do povo brasileiro, que está passando necessidade, para dar para governos que estão levando à míngua os seus cidadãos e, quando eles protestam, os matam. Quer dizer, o número de crimes dessa gente é imensurável. E tudo isso vai ser investigado. Então, assim, não é que eles não querem sair do poder, eles não podem. Porque eles sabem que se sair, então sai dali e vai para a cadeia. Então, no setor da educação, a mesmíssima coisa. Por exemplo, a indústria do livro didático no Brasil. Gente, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Daí aparece, a editora Abril tem um projeto de educação. Quem ferrou com a educação no Brasil foi a editora Abril.
com as revistas Escola, Nova Escola e Sala de Aula, que vendia só essas ideias desses educadores comunistas, manipuladores, tipo esse Celestão Freinet, Emília Ferreiro e outros. Eu sei por quê, eu trabalhei lá um tempinho. A redação só tinha comunista, o único que não era eu. E por isso mesmo era considerado um tipo exótico, excêntrico. Não que me tratassem mal, naquele tempo ainda não estava radicalizado assim, até as menininhas comunistas eram muito simpáticas. Mas só escreviam besteira. Então, agora vem aí a editora Abril. Ora, meu Deus do céu. Esses tívidas são todos pseudo-intelectuais, vocês não perceberam ainda, não? Metido pra caramba. Só que no Brasil o sujeito ganha um dinheiro, herda o dinheiro do pai, ele acha que ele é um gênio, ele acha que ele é Albert Einstein. Tem esse gente tipo os Tivita, o Frias, os Marinhos, são todos assim. E a opinião pública brasileira está na mão desses caras. Então, eles são efeito da educação brasileira. Todos esses. Como é que nós vamos resolver isso, gente? Então, me oferece o Ministério da Educação. Fala, eu prefiro que você xingue a minha mãe. Entendeu? Se é para ofender, já xinga logo a minha mãe. Não me chama de ministro, pelo amor de Deus, tá bom? Até lá, obrigado.